Vejamos agora a partir da página 95 o testemunho bíblico sobre a unidade da pessoa humana e sua natureza corpóreo-espiritual. O testemunho da revelação da Escritura estipula para a reflexão de fé somente o fato da unidade do ser humano. Diferentemente da filosofia grega e também dos mitos religiosos, a revelação não está interessada numa definição precisa da relação entre corpo e alma. Decisiva é a definição essencial teológico-criadora e histórico-salvífica do ser humano na sua referência a Deus e na sua inserção no mundo, na história e na sociedade. Mais do que tipificar e escanear a pessoa para dividi-la em suas partes constitutivas, a revelação bíblica está a serviço das dimensões da existência da pessoa humana. Os enunciados teológicos e magisteriais, portanto do ensino da Igreja, posteriores a respeito da antropologia e também a delimitação frente às soluções insatisfatórias dos problemas, não tem o objetivo de transformar em dogma uma determinada concepção de relação corpo e alma. O que importa é só assegurar os pressupostos antropológicos para tornar compreensível o dogma da criação e a autocomunicação histórica de Deus como salvação e vida do ser humano. Então, os dois escopos, os dois objetivos da revelação bíblica e da antropologia bíblica é exatamente fazer compreender que há uma natureza criada por Deus e ele, historicamente, se comunicou e se revelou na pessoa do seu Filho, culminância de todas as etapas preliminares do mesmo processo de revelação. As definições magisteriais a respeito do tema da unidade corpo e alma, da imortalidade, da individualidade e da substancialidade da alma não são, portanto, objecta fidei, portanto, objeto de fé, mas antes facta dogmática, fato consolidado, não é? No dogma, na verdade, na crença da Igreja, isto é, pressupostos necessariamente postulados da alma não são, pressupostos necessariamente postulados para a compreensão e para a realização do acontecimento da revelação. Por isso, tudo aquilo que caracteriza a alma humana é apenas uma gramática necessária para o dogma da fé, para o acontecimento da revelação exibido pela teologia. A Igreja não para na consideração do objeto em si da alma, não, e teorizar sobre a alma, não. A alma é o dom de Deus na vitalidade que Ele é na alma para o ser humano e, portanto, a alma é a hospedaria de Deus, portanto, é o lugar do encontro, não é? Do encontro entre dois seres que se amam, que se apreciam, portanto, Deus e a humanidade, Deus e a pessoa humana. A relação mais que objetual é relação amorosa, é relação de dois seres que se amam, não é? Sem isso, a revelação bíblica não faz sentido algum. Ao passo que o relato da criação mais recente, Gênesis 1, 2, 4, menciona unicamente o fato de que o ser humano foi criado como
um ser do mundo referido a Deus, a imagem de Deus. Gênesis 1, 26 a 29. O relato da criação mais antigo, Gênesis 2, 4b a 25, aborda mais claramente também o como do surgimento do ser humano enquanto um ser vivo, conforme Gênesis 2:7. O ser humano é chamado por Deus à existência por meio da modelagem de sua figura com o barro de uma terra arável e a inspiração vivificante do alento divino. Portanto, o ser humano tem sua origem constitutiva no mundo material e está permanentemente vinculado a ele. É um ser de carne. Ao mesmo tempo, está constituído também pelo pneuma divino, que lhe foi dado internamente como seu próprio, por meio do qual vive e no qual também se torna capaz de aceitar a palavra e o mandamento de Deus. Quando mais tarde, também no encontro com o helenismo. O que é o helenismo? É a cultura helênica, a mesma coisa que cultura grega. Nós temos, dentro do contexto da revelação bíblica, 3 culturas a levar em conta, não é? A cultura semita bíblica, hebraica, tudo aquilo que tem a ver com a Palestina, não é? E até antes com a cultura abraâmica para frente, não é? Tudo aquilo que tem a ver com o espaço onde a Sagrada Escritura nasce, tem uma antropologia ali dentro, tem uma cultura semita. Sem é o pai dos filhos que derivam de Adão, não é? Daí vem semita. E então essa é uma antropologia e uma cultura ao lado de outras duas. A chamada cultura grega, e que é greco-romana, porque a cultura grega vai, depois do domínio persa, começa o domínio seleucida, grego, helênico, né? Assim chamado de helênico, e vai daí por uns 300 anos, até que em 27 a.C. termina o domínio grego e começa o Senado romano. Portanto, começa a cultura do Império Romano. E então, quando se fala de cultura helênica, o helenismo, nós estamos considerando essa cultura que é fora da perspectiva bíblica antiga, do Antigo Testamento, do semitismo, né? Mas os termos mais adequados à cultura grega, muito ligada à antiga cultura filosófica grega platônica do passado, né? Mesmo dentro da perspectiva bíblica, porque dentro do tempo helênico, do tempo da cultura grega, você tem vários livros: o livro de Daniel, o livro de Esther, o livro dos Macabeus. Quer dizer, estão todos ali dentro desse período de 400, 300 a.C. até aí 150 a.C. Então, quando mais tarde, também no encontro com o helenismo, portanto, a literatura sapiencial que nasce dentro do contexto helenismo, literatura sapiencial quer dizer aquela que é retratada no livro da sabedoria, do Eclesiástico, do Cântico dos Cânticos, dos Salmos, que mais? Do Eclesiastes, não é? Dos Provérbios. Então, esta literatura sapiencial, os discursos acerca do ser humano como um ser constituído de espírito, alma e corpo, como também vamos encontrar isso aqui dentro já do Novo Testamento, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e da imortalidade da alma, portanto, descrita no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 23, foram acolhidos na Escritura. É preciso ter em conta, porém,
o incomensurável, difícil de medir, o contexto intelectual da filosofia grega, que já estava presente. Portanto, o cosmocentrismo, a ausência da ideia de criação, nenhuma mediação histórico-salvífica da relação Deus e ser humano. É preciso ter em conta tudo isso, não é? Quando esta literatura toda nasce, quando encontramos estes textos na sua nascente, no seu chão de nascimento, campeiam todas estas coisas ao mesmo tempo. O que se adota dentro da antropologia bíblica não é uma concepção alheia à revelação, mas o conteúdo bíblico expresso numa outra linguagem, portanto, mudando seu contexto hermenêutico. Mesmo que esteja dentro de um contexto chamado cultura helênica, é como se a gente dissesse a cultura brasileira, não é? Não se focaliza o que a cultura helênica determina, ou concebe, ou estabelece, mas o olhar do autor sagrado está focado na ação revelatória de Deus à humanidade. Nós vamos ficar por aqui. E no próximo vídeo vamos ver então o desenvolvimento histórico-teológico do tema da unidade da pessoa humana e sua natureza corpóreo-espiritual. Então, até logo.